Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 150 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jó, capítulo de número 22, 23 e 24. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos, então? Aqui, o livro vai ser dividido em terceiro diálogo. Então, a terceira fala de Elifaz vai estar aqui no capítulo de número 22, que diz assim: Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende? Ou entra em juízo contra você? De fato, não é fato que é grande a sua maldade. É incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhor do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Então, submerso por trevas não impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Olha que forte acusação de Elifaz, né? Não está Deus nas alturas dos céus? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz: o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver se só passeiam pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrasou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixa-nos em paz, e perguntavam: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus que encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Portanto, reconcilia-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso. Se levantará o seu rosto para Deus. Você fará orações e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ele lhe será bem-sucedida. E a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Capítulo de número 23, então, a resposta de Jó. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com
com que as palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza de seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juízo. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as minhas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer de mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenando a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso que me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Capítulo de número 24, continuando então o discurso de Jó. Porque o Todo-Poderoso não designa tempo de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos da divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam um jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Como jumentos selvagens do deserto, os pobres saem para o trabalho, à procura de alimento. Um campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pela chuva das montanhas e por falta de abrigo. Abracem-se às rochas. Orfãozinhos são encontrados do peito e dos pobres se tomam penhor. São arrancados do peito e dos pobres se tomam penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e os famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e as almas dos feridos pedem socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguardará o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles da terra é maldita e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquece deles, os vermes os comem com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida
Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados sobre breve tempo, depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? E assim nós terminamos o capítulo de hoje. Então, Jó vai ali falar um pouquinho sobre todas aquelas acusações que o seu amigo lhe deu, E realmente é um cenário muito complicado aí para Jó. Mas ele continua firme, sempre ali apoiando sua inocência e sempre atribuindo a vontade soberana do Senhor de fazer o que ele quer fazer, E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!